mais um podcast da Fran, mais uma entrevista de sucesso. Gente, e hoje eu trouxe uma pessoa muito bacana, um cara que cuida da nossa segurança pública aqui do Distrito Federal, que trouxe segurança para nós. E a gente é a cidade mais segura hoje do Brasil, graças a ele. Sandra Velar, então, secretária de Segurança Pública. Seja bem-vinda ao podcast da Fran, Sandra Velar. Fran, prazer imenso estar com você. Dessa vez deu certo da gente Deu poder. certo. Ô, homem É, difícil, é, gente, vocês não têm noção do tanto que eu corri atrás é. dele para trazer ele aqui para o podcast. Mas eu estou muito feliz, viu? Agenda cheia, né, Sandro? É uma correria muito grande, mas eu estou muito feliz de poder estar aqui conversando com você e com todos aqueles que te acompanham. Sandro, eu fiquei muito feliz, um dia desse eu descobri que nós éramos vizinhos. É, Eu morava na 314 Sul e o Sandro na 313 Sul. é, E a gente conversando aqui no podcast, descobri que eu adorava andar por Brasília a pé quando eu era adolescente, e o Sandro também, gente. Adorava andar de camelo, é, adorava andar a pé, né, Sandro? Uma época muito boa da nossa adolescência que a gente vivia aqui. E hoje, graças aí ao seu trabalho dentro do Distrito Federal, a gente tem segurança garantida aqui. Eu, como mulher, me sinto muito segura aqui no Distrito Federal. Saiu até uma entrevista de uma americana, acho que ela era americana, falando o tanto que ela se sentia segura aqui no sim, DF, né, sim, na sua gestão. é. A gente fica feliz, né? Porque nós conhecemos o Distrito Federal no momento onde a gente tinha uma liberdade grande de se movimentar, de passear, de viver sem medo. Sim, E a nossa intenção sempre foi devolver para o Distrito Federal, não só para o plano piloto, mas para todo o Distrito Federal, esse sentimento de viver sem medo, né, a chamada sensação de segurança, que a gente trabalha por ela, né, que ela se contrapõe à, infelizmente, conhecida sensação de insegurança, que é um sentimento que o brasileiro carrega de uma maneira geral. Mas a gente quis fazer aqui, do Distrito Federal, uma referência para o resto do país. E eu acho que a gente está conseguindo. Com um trabalho onde a gente controla os números da criminalidade, a gente procura saber de maneira científica onde o crime está acontecendo, qual o horário, quais os dias, para que a gente possa, então, deslocar o policiamento para aqueles locais, respeitando, então, esses estudos que são feitos, para que a gente possa instalar câmeras nos locais estratégicos, né, e a gente tem um grande projeto que é o chamado DF360, onde a gente tem câmeras em todo o Distrito Federal. bandido não se cria aqui. E nem se esconde. Não E se cria e não se esconde. Isso aí é algo que a gente tem procurado, fortalecer cada vez mais o nosso sistema de controle de imagens que é gerado em toda a cidade, né, ou em todas as cidades do DF. Hoje nós somos 35 regiões administrativas, e a gente ficou muito feliz de poder ter feito pessoalmente a entrega das últimas câmeras que foram instaladas na nossa região caçulinha, mais nova, que é a Água Quente, né. Água Quente recebeu recentemente as câmeras que estão funcionando perfeitamente, e agora a gente passa para uma outra fase, que é a fase de instalação de mais câmeras naqueles locais onde elas já existem. A gente está ampliando o número de câmeras e fazendo uma parceria com a iniciativa privada, parceria com outras áreas de governo, né, de forma que quanto mais câmeras funcionando, gerando imagens que possam ser monitoradas pela segurança pública, para nós, muito melhor. Sandro, eu não tenho dúvidas da sua competência, porque eu já vivi aqui, eu vivo em Brasília há 40 anos. E eu já tive todas as fases, assim, da sensação de segurança, da sensação de insegurança, principalmente por ser mulher, Uhum. e hoje eu vivo bem segura, tenho meus filhos e vivo tranquila aqui no DF, sabendo que eu tenho uma polícia militar, bem equipada, a polícia civil, que se eu for assaltada, levarem meu carro, em pouco tempo eu tenho meu carro de volta, porque eu já passei por esse tipo de situação Uhum, também. uhum. Agora, Sandro, você me disse que é goiano, Isso, comedor de piqui. isso. Há quanto tempo você vive aqui no DF, ô Sandro? Goiano comedor de piqui com muita honra, viu. Eu não abro mão do piqui, mas de jeito nenhum. Nem eu, adoro piqui, galinha É, com piqui é uma nossa, delícia. piqui cai bem com galinha, com carne de porco, com Com linguiça, qualquer coisa, puro. puro, piqui é maravilhoso. Mas enfim, quando eu nasci, meus pais já moravam em Brasília. Meu pai era funcionário do Senado, de forma que quando a minha mãe foi dar à luz, ela quis dar à luz em Goiânia, que eu nasci em 69, 29 de novembro de 69. E naquela época, a minha mãe entendeu por bem ainda ter o apoio da família, Sim, que estava claro, é um aqui momento próximo. difícil pra mulher, né. Muito difícil, um momento, né, ela contou
com a minha avó, com as tias, as irmãs da minha mãe. Então ela quis dar à luz em Goiânia, né, e eu passei em Goiânia alguns meses e já vim para Brasília, de forma que eu fui criado aqui, né. Estudei no Marista a minha infância quase que toda, depois fiz direito na UNB e já comecei a trabalhar por aqui, trabalhei na CNI, trabalhei na Câmara Federal, trabalhei no Tribunal de Justiça do DF, né. Aí fiz concurso para a Polícia Federal, E né, delegado da Polícia sou Federal, né. delegado da Polícia Federal e fiz a minha carreira ali, fui muito feliz na Polícia Federal, gosto muito da instituição, né, de forma que a minha vida então foi toda aqui, em Brasília, e conforme você falou, né, eu morei ali no final da Asa Sul, e eu tinha um orgulho danado de poder jogar bola ali Ah, era bom, e né. andar de bicicleta de camelinho, De né, que a gente falava camelo, andar de os camelo. parcões que a gente tem, né, tem É, até hoje os parcões que a gente é, brincava, jogava é, bola lá, foram brincava nos prédios, né, nos pilotis de exatamente, Brasília. É uma exato. fase maravilhosa que eu vivi aqui em Brasília e Ah, tenho eu até também. hoje amigos, né, Juliano É, Costa Couto era um grande amigo que a gente brincava de é. pique-esconde, polícia e ladrão, lá na 112 Juliano Sul. faz falta, um grande cara, foi pena que ele foi Ai, embora tão cedo, né, mas o foi, Juliano foi uma é perca muito um grande, né. amigo muito querido, acho que a cidade perdeu, sentiu a perda do Juliano, É né. verdade, É. Sandro. Sandro, como que foi, você saiu, nasceu em Goiânia Uhum. e veio para Brasília. "Mãe, eu quero viver em Brasília, eu gosto, eu amo Brasília", né. É, Estudou na UNB, fez concurso da Polícia, Federal, vários é, outros concursos. E agora, Sandro, né, depois você foi 2 vezes secretário de Segurança Pública, é, é, né, então, e agora você é pré-candidato a deputado federal. é. Eu tenho certeza da sua vitória aí, porque do mesmo jeito que você fez a segurança, em Brasília funcionar, eu tenho certeza que você vai nos representar muito bem lá na Câmara Federal, representando o Distrito Federal. Você tem os projetos, o que que você pensa, assim, em fazer por Brasília? Eu acho que a gente está precisando se sentir representado na Câmara Federal. Essa é a verdade. Eu sinto falta, te falo com toda honestidade, de quem represente, o pensamento que é meu e de tantas pessoas que têm um pensamento parecido, que se sentem inconformados com a falta de bons projetos, falta de enfrentamentos que sejam importantes e, sobretudo, enfrentamentos que sejam feitos com transparência, né. Eu acho uma loucura, às vezes, a pessoa se eleger parlamentar, seja deputado, seja senador, ele passa ali 4 ou 8 anos, ou às vezes mais do que isso, e depois você tenta lembrar de alguma coisa que aquela Não pessoa fez fez, nada. não fez nada, não tem um discurso, não tem um debate que ele tenha entrado, não tem uma defesa, um projeto que tenha feito, e que tenha sido defendido, né, seja ele, de uma linha de esquerda ou de direita ou de centro, né, não estou falando aqui de linha ideológica, eu estou falando da capacidade que tem que ter o parlamentar de falar, de se expressar, de representar aquelas pessoas que ele tem que representar. Aí você chega num congresso nacional, que eu já acho um absurdo, que tem várias previsões para votações sigilosas. Eu acho isso um absurdo, porque o cidadão, ele não está votando em nome próprio, ali ele está representando uma população. Não pode ter, votação sigilosa para nada no Congresso Nacional, nem para eleição de mesa, nem para dar início a procedimentos, o processo de impeachment, né, não seja no executivo, seja no judiciário, seja onde quer que seja, né, não tem cabimento, um parlamentar votar escondido. Seja ele deputado ou senador, o voto dele tem que ser transparente. Ele não está ali falando em nome próprio, ali ele está representando quem o elegeu, e quem o elegeu tem o direito de saber como é que ele Sim, está se posicionando, claro. até para poder sentir orgulho ou não, se sentir orgulho continua votando, se não, vota em outro que defende uma bandeira com a qual você se identifica. Então esse é um ponto que eu acho, que a gente precisa realmente, ter parlamentares para poder se orgulhar ou e saber E que ama Brasília, e né. que ama Brasília, que defende Brasília, que conhece Brasília e tem compromisso com a cidade, Sim. né. Eu sinto muita falta disso, né. E no meu caso, eu tenho uma situação que também, em razão da minha profissão, me gera uma grande indignação, que é ver a quantidade de debates vazios, distantes da realidade, né, que existe na área de segurança pública e que tem que ser travados com mais seriedade dentro do Congresso. Segurança pública é uma ciência, né, ela demanda técnica,
A segurança pública demanda, discussões profundas e demanda, sobretudo, que você exponha com clareza, que você, exponha com fundamento, né, aquilo que você entende que deva ser defendido dentro do Congresso Nacional. Então, tem temas que são controvertidos e que tem muitos parlamentares que passam ao Esquiva, lado, né? se esquivam, não se posicionam, né. Mas eu acho, por exemplo, que tem situações como, por exemplo, eh, criminosos reincidentes. Esses que já cometeram crimes diversas vezes e que continuam em liberdade, né, porque, a lei permite que aquele que de repente cometeu um crime que não é considerado um crime de maior gravidade, ele vai para a audiência de custódia e volta para a rua, vai para a audiência de custódia, volta para a rua de novo, às vezes você prende o cara Olha, 10, 15, 20, 30 vezes, né, e ele continua em liberdade até que ele comete um crime mais grave. Até que ele cometa um homicídio, ou um latrocínio, ou um estupro, né, e aí gera a chamada sensação de insegurança na população. isso é horrível pra gente que é da A população. polícia é cobrada, né, e ninguém diz que aquele cidadão já foi preso pela polícia, às vezes 5, 10, 20, 30 vezes e colocado novamente em liberdade, como se então fosse falha da segurança pública. Pô, não tem cabimento isso, a gente tem que virar essa página. O Brasil não pode se orgulhar disso, isso é um atraso, isso é para a gente sentir vergonha e enfrentar, essa situação e mudar essa legislação que permite, que esse tipo de absurdo aconteça. Uma outra situação que eu não conheço, eu morei em Londres por 3 anos, eu fui adido da Polícia Federal, morei 3 anos e meio em Londres, e ali eu vi o seguinte: não existe nenhum local, que seja mais conhecido no mundo como sendo um local onde comunidade e polícia têm uma relação respeitosa e os números da criminalidade são bastante reduzidos, né, e não existe aquele tipo de animosidade. Sociedade versus polícia, que infelizmente em alguns lugares do Brasil ainda acontece muito. Às vezes a A imprensa própria alimenta muito imprensa, essa né? animosidade e tal. Graças a Deus aqui em Brasília não, aqui em Brasília a gente sente uma aproximação maior, talvez até porque a gente valorize muito os CONSEGs, os conselhos comunitários de segurança, Como é que né. funciona esses É, consegues, ô o Sandro? os CONSEGs eles têm Um uma representante, né? uma importância muito grande, porque você tem representantes que são eleitos pela comunidade daquele local. Então você tem consegues, ou seja, conselhos comunitários de segurança, nas 35 regiões administrativas, mas temos também consegues rurais, nas áreas rurais, né. Temos alguns consegues que têm essa natureza especial, né, por exemplo, em condomínios, que essa natureza especial justifica, né, que seja criado um consegue para que aquelas pessoas, o presidente, o vice-presidente, os diretores do consegue, possam então representar aquela comunidade, As demandas, né, daquela as comunidade. demandas daquela comunidade. Então, por exemplo, o Consegue do Parkway, eu recentemente estive lá numa reunião do Consegue do Parkway, como eu sempre vou nas reuniões onde eu sempre que eu podia, que a agenda me permitia, eu gosto de frequentar as reuniões dos Consegues, porque ali você vê a comunidade tratando dos problemas locais. Uhum. A realidade do Parkway é diferente da realidade do Itapuã, que é diferente da realidade de Taguatinga, que é diferente da realidade de Sobradinho ou de Planaltina, de Braslândia, ou seja, nós temos 35 regiões administrativas com realidades diferentes. Então, quando você tem o Consegue trazendo para você, trazendo para as forças de segurança, né, discussões relacionadas àquela comunidade, você consegue dar um tratamento específico para aquela comunidade. E como a gente mapeia os números da violência em todo o Distrito Federal, a gente consegue tratar de maneira desigual, mas num bom sentido, né, porque a gente fala que o São correto é tratar igualmente os iguais, e né, desigual os e desiguais. desigualmente os desiguais. Então você Sim. tem que, né, então se, por Tem exemplo, local que tem mais demanda, né, tem pra local que tem criminalidade violenta, os chamados crimes de sangue, né, ainda, tem um número de homicídios que preocupa, tem o número de latrocínios, tem outros locais não, que o tipo de crime é diferente, já são mais estelionatos ou fraudes bancárias, enfim, cada cidade tem uma natureza diferente, tem uma característica diferente. Então, os consegues nos ajudam muito nesse aspecto de identificar os problemas reais sentidos por aquela comunidade, né. Agora, tem questões que são atravessam as regiões administrativas do Distrito Federal, atravessam o Distrito Federal, atravessam o país o inteiro e entorno que aqui tem também, né, é, o entorno também influencia muito na nossa segurança, né. muito, né. Mas as questões de âmbito nacional, como por exemplo, a questão da menoridade. Como Você tem cabimento no mundo de hoje,
o nível de informações que tem aquele que é chamado de menor de idade. O cidadão com 17 anos e 11 meses, com 2 metros de altura, sabe, pesa 100 quilos, né. Você pode falar que aquele cidadão não sabe o mal que ele está fazendo quando ele estupra uma moça, sabe, ou quando ele mata um pai de família, né, quando ele comete crimes dos mais variados e ainda vai para a delegacia e muitas vezes, debocha da polícia, sai da delegacia, rindo e prometendo que vai continuar delinquindo, porque ele conhece muito bem a E lei, eles que é conhecem a lei melhor permissiva. que muita gente, viu. Então tem lógica. Em 2026, num país igual ao Brasil, onde a segurança pública é apontada como sendo a maior preocupação do brasileiro, você insistir em dizer que um cara com 16, 17 anos, quase 18 anos completos, que ele não tem cabimento, que ele não tem condições de identificar o mal que ele está fazendo quando ele comete um crime, isso é ridículo, isso é absurdo e a gente tem que enfrentar. E o Congresso não enfrenta. O Congresso não enfrenta, porque tem um ou outro parlamentar que tem coragem de marcar uma posição firme sobre esse assunto, mas eles não querem o debate, não querem a discussão, porque o tema é controvertido. Agora mesmo, agora, poucos meses atrás, o Mendonça Filho, que foi o relator da chamada PEC da segurança, quis incluir essa questão, um debate a ser travado dentro da proposta de emenda constitucional, e os congressistas acharam melhor não entrar nessa discussão, porque, veja bem, é muito É controvertido, medo, é, será? é medo de enfrentar, é medo de perder voto. Por isso que eu falo da falta de transparência. Né? O Congresso Nacional não pode ser uma casa onde o parlamentar tenha o direito de não se posicionar. Os assuntos têm que ser trazidos à baila, os assuntos importantes, e ele tem que se posicionar, e tem que se posicionar com transparência. A população, eh, tem que saber como é que ele pensa, né, como é que ele está votando, até porque ali você tem pessoas que são a favor da mudança da redução da menoridade, né, tem pessoas que não são a favor, isso tudo é democrático. O que não é democrático é você não saber como as pessoas estão se posicionando. Isso não é democrático e eu acho que a gente tem que mudar isso. E eu, sou pré-candidato, eu não sou, né, mas eu quero muito trazer esse tipo de discussão se eu tiver a oportunidade, né. É muito injusto, é inconcebível que hoje ainda possa haver qualquer tipo de votação sigilosa no Congresso Nacional. E a gente está precisando aí de representantes do DF com pulso como o seu e que entenda, né, das necessidades aí aqui do nosso Distrito Federal. Sandro, eu já te acompanhei já em vários debates falando sobre o feminicídio, né, uma pauta, assim, bem delicada, e eu vejo que você tem esse olhar, pra a causa feminina, que é o feminicídio. Gostaria de saber, o que que se pode fazer para a gente reduzir o feminicídio no DF. E uma vez eu te encontrei lá no Ministério Público, e você falou assim: "A minha meta é zerar o feminicídio no DF". É. Eu falei: "Será que ele consegue?" E conseguiu. A Fran, gente passou uns meses aí sem zero muito tempo, feminicídio. zero feminicídio, por muito tempo. Mas a gente tem que entender que enquanto houver um feminicídio, a gente não vai ter do que se orgulhar. Sim. A gente pode ter a certeza de que, nós estamos fazendo o que pode ser feito para poder reduzir e acabar com essa vergonha que existe no país, né, que são os feminicídios, mas eu costumo dizer o seguinte: feminicídio, ele depende tanto de políticas públicas, que eu falo, quem tem que falar sobre o feminicídio, quem tem que explicar os feminicídios, não é o secretário de segurança, é o presidente da república. Tá, porque, só com uma mudança de política de médio e longo prazo, né, onde desde as crianças nas idades mais tenras sejam educadas para que, o menininho respeite a menininha, né, ainda no despertar da sua infância, da sua adolescência, para que cresçam, pessoas civilizadas, né. O homem tem que respeitar a mulher em qualquer E circunstância. vice-versa, né. E vice-versa, lógico, né, mas em se tratando do feminicídio, Uhum. Fran, 90% das vezes o feminicídio acontece em ambiente doméstico. É dentro de uma residência, dentro de uma casa, dentro de um apartamento, onde a polícia não tem como estar lá dentro, né.
70%, 70 e poucos por cento dos feminicídios acontecem com o uso de arma branca, que é a faca ou a tesoura, ou seja, é algo que é uma ferramenta, um instrumento que encontra-se dentro das gavetas de qualquer cozinha desse país, né. Então é muito injusto, às vezes, você querer politizar a discussão do feminicídio, como eu já vi isso acontecer, das pessoas falam: "Ah, porque aumentou o feminicídio porque é política armamentista ou é política desarmamentista", falando a respeito de arma de fogo. No caso do feminicídio, isso não acontece. Essa discussão, ela é artificial, ela não é real, porque a grande maioria dos casos se dão com arma branca, conforme eu falei aqui, ou com a utilização da força masculina, né, com estrangulamentos ou com golpes, com as coisas, mais absurdas que você puder imaginar, mas acontece na maior parte das vezes em ambiente fechado. Então, tudo que a gente pode fazer para prevenir o feminicídio no âmbito da segurança pública, nós, aqui no Distrito Federal, estamos fazendo e estamos dando exemplo para o resto do país. Por exemplo, nós temos um dispositivo chamado Viva Flor, que ele tem o formato de um telefone celular, que ele é entregue nas delegacias de polícia para aquela mulher que vem sendo vítima de agressão, né, e ali o delegado ou a delegada de polícia percebem que realmente naquele caso se justifica a entrega desse dispositivo. E para aquelas mulheres que já têm um telefone celular, a gente pode fazer a instalação do aplicativo, ou seja, ela entrega o telefone celular, a gente instala o aplicativo nas delegacias de polícia, né, e a partir dali ou na Secretaria de Segurança Pública, né, nós temos lá uma subsecretaria que é a SUPREC, que atende diretamente as mulheres que estão nessa situação de vulnerabilidade, né, então, a partir daquele momento, aquela mulher pode nos acionar diretamente quando ela se sente realmente numa situação de ameaça. E boa parte das vezes, essas mulheres, eh, também contam com uma outra ferramenta, que é o fato de que aquele potencial agressor está utilizando uma tornozeleira eletrônica, mas aí já depende de uma decisão do judiciário. E aliás eu quero fazer aqui uma observação. Aqui no DF, nós, da segurança pública, ou seja, as polícias, a própria secretaria, a gente tem uma união, uma forma de construir políticas junto com o judiciário e com o Ministério Público e com a OAB, né, e com a Defensoria Pública, que essa forma de trabalhar faz também com que a gente possa produzir melhores resultados, né. Então eu te digo o seguinte, nós temos aqui realmente, ferramentas que funcionam, centenas de vidas já foram salvas através da utilização desses dispositivos, né, mas isso normalmente isso não é noticiado, as vidas que são salvas, não viram notícia, É. infelizmente vira notícia as vidas que se perdem, né. Mas nós nunca, graças a Deus, nós nunca perdemos sequer uma mulher que esteja sendo, protegida pelos nossos dispositivos, né. Nenhuma mulher que faz parte do programa Viva Flor até hoje, né, a gente perdeu, graças a Deus, e graças ao trabalho desses profissionais que têm dedicado a sua vida a proteger as mulheres. Então, são centenas de casos onde a mulher acionou o dispositivo e nós da Secretaria de Segurança Pública fizemos contato com a viatura mais próxima da Polícia Militar, que se deslocou para proteger aquela mulher ou para abordar o eventual agressor que sai dali preso, né, de forma que a gente nunca perdeu nenhuma mulher protegida pelos nossos dispositivos. E realmente funciona, viu, porque eu conheço, trabalho com família, né, que eu sou mediadora de conflitos familiares, e muitas dessas famílias que eu atendo, a mulher está com medida protetiva. E elas relatam, falando: "Olha, eu estou com o Viva Flor aqui", e quando ele começa, acho que é 200 metros, né, de aproximação, É, não sei. depende do caso, às vezes até mais. Eles já acionam, É, já me ligam, já perguntam se está tudo bem, já procuram a é, primeira viatura, realmente é, me sinto segura, isso é é. relato de mulheres. É fato. O normal é a gente estabelecer um raio de 500 metros, ou seja, se o cara ingressar, se ele aproximar naquele raio de 500 metros, né, a gente já tem o alarme acionado. Na Secretaria de Segurança Pública, a gente acompanha aquela mulher 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, ou seja, 24/7, aquela mulher vai estar protegida. Nós temos profissionais se revezando de plantão para poder acompanhar aqueles grandes monitores que nós temos. Cada mulher ali, a gente tem o endereço, tem o telefone, e a gente acompanha a movimentação, a gente sabe onde é que ela está,
e se a gente observa a aproximação do seu, eventual agressor, né, ou se ela observa, a gente é acionado, aquele alarme dispara e a gente rapidamente faz o atendimento àquela mulher. Então, conforme eu já falei, centenas de vidas já foram salvas. E Sandro, você como um renomado, secretário de segurança pública aqui do DF, especialista na área de segurança, que dicas você daria para nós mulheres, que às vezes a gente precisa sair à noite, vai para uma faculdade, até mesmo vai para um barzinho, o que que a gente tem que fazer para garantir a nossa segurança? Na hora que chega em casa, como que eu faço para poder, me resguardar de um possível assalto? Olha, a gente tem que procurar essas medidas que às vezes são básicas, mas as pessoas ficam às vezes relaxadas, até pelo fato de que a gente tem aqui no Distrito Federal, de uma maneira geral, né, números positivos, sobretudo se comparados com outros estados, a gente às vezes fica com aquela sensação de que não precisa tomar nenhum cuidado especial, É mas porque a isso não é gente fica verdade. tão tranquila, né, que É, é. Mas é claro que a gente tem que prestar atenção, por exemplo, é claro que você tem que evitar ambientes que não sejam bem iluminados, isso aí é algo que é importante. Na maior parte das vezes, né, em ambientes iluminados, bem iluminados, não é onde o crime acontece, né. Se você está, por exemplo, saindo de uma faculdade à noite em um ambiente que seja deserto, né, você não vai sair, sozinha, espere uma companhia, um colega, né, para que saia junto. Quando você chega em casa, não vai ficar dentro do carro, né, ou se você, né, não tiver o carro, você não vai ficar, de maneira isolada, sozinha, falando ao telefone, por exemplo, né, distante de casa ou na porta de casa, não. Entre logo em casa e observe se não tem ninguém perto naquele momento que você vai entrar em casa. Na hora de entrar em casa também, abre e entra, né, abre o portão, entre, fecha o portão, não fique ali com o portão aberto por muito tempo, né, dando chance de que alguém, se aproveite daquele aborde, né. momento para poder te abordar, né. Não fique dentro de carro conversando, namorando, falando ao telefone dentro de carro. Evite esse tipo de situação, né, porque é a hora que muitas vezes uma pessoa que às vezes nem aparenta ser um criminoso, mas pode estar ali, aguardando a oportunidade para poder te abordar. E muitas vezes o crime, ele não vem escrito na testa do cidadão que ele é criminoso não, né. Então a aparência nesse aspecto engana muito. Não é porque você está vendo uma pessoa que né, tá bem trajada, é Armada, bem é. apessoada, que você vai achar que aquela pessoa ela é inofensiva, porque não é, né. O bandido, o ladrão, ele não tem muitas vezes algo que o caracterize. Tá, essa ideia do ladrão e do bandido, do criminoso estereotipado, isso é muito na televisão, agora na vida real você vê, né, muitas vezes a pessoa bem Bem arrumada, arrumada. bem, né, bem apessoada e está cometendo crimes. Então, essas medidas de prevenção, eh, podem e devem ser tomadas por pessoas nas suas respectivas individualidades, né. Agora, o Estado tem que tomar suas medidas também, né. Então a gente sempre fala, a gente aplica muito aqui em Brasília o conceito CPTED, que é uma sigla americana, uma sigla em inglês, para poder, falar sobre o design do ambiente ajudando na segurança pública. Por exemplo, um ambiente iluminado, o ambiente limpo, o ambiente não degradado, o ambiente onde tem pavimentação, onde as árvores estão podadas, logo a iluminação funciona, não tem sombras. Tudo isso daí reflete nos números da segurança pública. Agora eu vou, puxar um tema bem polêmico. Porte de arma para mulher que sofre violência doméstica. Você é a favor ou contra? Eu sou a favor do porte de arma naquelas situações em que ele se justifica, né, e desde que seja realmente, algo que seja, necessário, que se né, não sou a favor de distribuição de porte de armas, ao léu, a qualquer né, Até pra porque qualquer um. essa arma pode visar contra a mulher, se ela não Muitas souber defender vezes. essa arma, né. Muitas vezes. E infelizmente a gente tem um número que é preocupante, por isso que eu te falo que é importante a gente medir os números. Em Brasília a gente faz muito isso, a gente mede os números. A gente sabe o perfil de quem está cometendo crime, a gente sabe o perfil de quem está sendo vítima de crime. Então, por exemplo, nós tínhamos, na grande maioria das vezes, sobretudo crime de homicídio, por exemplo, o perfil da vítima e o perfil do autor. Qual que é o perfil da vítima? Pois é, aqui tradicionalmente, o perfil da vítima e o perfil do autor eram perfis muito parecidos, do tipo, eh,
criminoso como vítima e criminoso como autor. Você pegava às vezes a ficha criminal de quem havia sido vítima de um homicídio, e a ficha dela muitas vezes era com muitos antepassados, né, muitos antecedentes criminais, eh, várias passagens pela polícia, né, e você via que aquilo ali então, na maior parte das vezes, acertos de conta, né, Uhum. era criminoso matando criminoso, mas os perfis estão mudando. E aí, isso para responder a sua pergunta sobre o porte de arma, né. Infelizmente tem aumentado, né, o chamado, o crime por relações interpessoais, que é a pessoa que, no momento da raiva, ela mata. É o vizinho que mata o vizinho no momento da Forte raiva, emoção, né. é a briga de trânsito, né, é o cara que está embriagado e naquele momento ele acaba cometendo um crime, porque a arma estava ali disponível, né, embora quando esse tipo de coisa acontece, também não é só com arma de fogo que acontece o crime. As armas brancas, as facas sobretudo, têm sido muito utilizadas, eh, inclusive nesses momentos onde o cidadão mata no momento da raiva, né. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer um trabalho também de mudança, cultural, porque Sim. não é o perfil que a segurança pública, a princípio, por si só, vai conseguir dar jeito nesse perfil, porque às vezes o cidadão é um cidadão que não tem nenhum antecedente criminal, é um cidadão que é até pacato, mas no momento da raiva ele mata. Eu acho que é aí que entra a inteligência emocional, né, a gente trabalhar a nossa inteligência emocional. Tô num conflito, numa esfera do conflito, tô vendo que eu tô perdendo o controle, então é interessante que você fala: "Não, nesse exato momento eu estou perdendo as minhas razões aqui, tô dominado pelas minhas emoções, então é o momento de eu recuar e sair", porque qualquer um de nós podemos cometer um crime, né. Sem dúvida. É. E outra pergunta também, qual o local aqui do DF que tem mais, dentro dos seus números, né, violência doméstica? Você tem algumas regiões administrativas que os números são realmente mais elevados. Mas, Fran, tem um dado interessante. O crime cometido, né, contra as mulheres, a chamada violência doméstica, ela é muito democrática. A violência doméstica, de maneira geral, ela atinge, mulheres pobres, às vezes com muita dificuldade econômica, né, e às vezes mulheres ricas, né. Só as razões que muitas vezes não costumam ser as mesmas. Mas muitas vezes, tanto aquela mulher pobre quanto aquela que é rica, se submete à violência doméstica, porque, por razões diferentes, elas acabam entendendo que é melhor continuar residindo com o agressor do que interromper aquele ciclo, né. Às vezes as mulheres pobres, com uma grande dificuldade, financeira, ela se submete porque ela não tem onde morar, caso ela deixe de morar com aquele que é o seu agressor. Ela não tem um emprego, ela não se Apoio sente, familiar, não tem a não tem rede, né, apoio rede de familiar. É. a rede de apoio é muito importante. Fundamental. Por isso que essa parte de prevenção, que envolve outras áreas do Estado, também ela é fundamental para poder reduzir a violência doméstica. E com isso, aquela mulher que, caso insista em continuar residindo com o agressor, ela um dia acabe sendo vítima de feminicídio, né, se o Estado de alguma maneira ampara e dá a ela condições de subsistência, independentemente, né, da relação que ela tem com aquele que é o seu agressor, o Estado então propicia a ela uma salvação, né, propicia a ela, poder viver distante daquele que é o seu agressor, e ela não vai ser vítima do feminicídio, né. Agora, é interessante como às vezes a mulher que tem boa condição financeira também se submete, às vezes por vergonha, achar que vai ser, recriminada pela sociedade a qual ela pertence, e ela quer ali às vezes manter uma aparência de que está tudo bem, né, ela tem vergonha de Vergonha assumir de se que vai ser. mostrar para a sociedade É, que sofre violência é, doméstica, até porque eu acho que tem aquele rótulo, né, "Ah, sofre violência doméstica só as pessoas de classe média baixa", e você está falando que violência doméstica é democrática. democrática. Democrática e a gente tem um caso que aconteceu, um caso muito triste,
de uma colega de trabalho, uma policial civil, né, muito querida, que trabalhava, detalhe, trabalhou muito tempo na delegacia da mulher. Você conhecia todo o protocolo, todas as formas de se proteger e foi vítima de feminicídio dentro da sua residência. Então, isso mostra o tanto que as mulheres, ficam Vulneráveis. vulneráveis, né, e mostra o tanto que a força do Estado é limitada, na medida em que você, conforme eu falei aqui, não pode ter um policial dentro de cada residência onde uma mulher está sendo vítima de violência doméstica. Por isso que eu digo, quem tem que ser convidado para falar sobre violência doméstica é o presidente da república, porque é a partir Vou entrevistar o Lula. isso. Mas eu quero dizer o seguinte, aqui não tem nenhum fundo ideológico não, não é porque é de esquerda ou de direita ou de centro, não, não é o Lula, não é o Bolsonaro, Independente, é o não é o presidente Michel da Temer, não república. é o porque as políticas nacionais, as políticas que têm que ser discutidas no Congresso Nacional, as políticas nacionais são aquelas que realmente podem fazer com que haja uma mudança de mentalidade, que a gente não seja um país tão atrasado a ponto de ainda entender com alguma razoabilidade a ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Nada pode ser mais atrasado do que isso, mas para isso, que haja essa mudança de mentalidade, né, a gente não pode esperar que o crime não aconteça só porque houve uma intervenção da polícia. Porque quando a polícia não pode intervir num crime que está acontecendo dentro de uma casa, né, dentro de um ambiente doméstico, outras coisas têm que servir de amparo. Então a educação básica, a boa formação, é ela que vai fazer com que o crime não aconteça. E quem tem que ditar esse tipo de política é a política nacional do país e de médio, longo prazo. Isso não se conserta do dia para a noite. Aquele que fala: "Ah, eu vou resolver isso com uma canetada", está mentindo, é um estelionatário. Mas as boas políticas elas vêm, às vezes elas são demoradas, mas quando elas chegam e que os resultados começam a se apresentar, esses resultados têm consistência, e aí sim é a hora que a gente muda a cultura de um povo, né, e faz realmente a diferença. Hoje, Fran, teve uma situação onde que a gente comemorou o fato de que Brasília é hoje a cidade mais segura do Brasil. Mas há uma década atrás, Brasília estava no ranking das 50 cidades mais violentas do mundo, não é do Brasil não, Eu vi essa pesquisa. sabe. Estava entre as 50 cidades mais violentas do mundo. E isso daí nos envergonhava muito. E nós começamos a ditar políticas cujo resultado iria aparecer no médio e longo prazo, e isso aconteceu. Nós nos inspiramos num modelo que foi iniciado lá em Pernambuco, pelo governador Eduardo Campos, ele lançou um programa chamado Pacto pela Vida, e nós lançamos aqui em 2012, eu tive a oportunidade da primeira vez que eu fui secretário de Segurança Pública de lançar um programa chamado Ação pela Vida. Inspirado no Pacto pela Vida. A gente nunca negou que a gente tinha uma inspiração, que era o que eles já haviam lançado lá, dividindo Pernambuco, criando as áreas integradas de segurança, colocando as corporações para poder trabalhar de maneira conjunta, fiscalizando os números, acompanhando os números, para você saber, né, onde é que o crime está acontecendo, conforme eu falei para você aqui, né, no início da nossa conversa, né, e então poder tomar medidas mais direcionadas, né, em cada local, respeitando o horário, os locais, os dias em que o crime vinha acontecendo. Então isso tudo aí fez com que Brasília, nesse período de uma década, né, os resultados fossem melhorando, melhorando, melhorando. A partir do lançamento daquele programa, houve uma mudança cultural e eu posso te dizer, vários secretários passaram por aqui, depois de 2012, que foi o ano que nós fizemos o lançamento desse programa. Eh, Secretários de Alguma governo de seria esquerda, secretários de governo de direita, e todos eles mantiveram a coluna desse plano. E é graças a isso que hoje nós estamos comemorando. Nós saímos da 19ª posição, Brasília era 19ª no ranking nacional, saímos de 19º para primeiro lugar em uma década, né. Mas isso é trabalho, e isso é visão, trabalho árduo, né. trabalho árduo e visão de longo prazo. Sim, Com relação à violência doméstica, a criminalidade, os crimes cometidos contra as mulheres, eu vejo da mesma forma. A gente tem que começar, com muita seriedade a tratar esses números, para que a gente possa encontrar uma saída e os resultados vão aparecer, não é de hoje para amanhã, sim. porque isso seria milagre,
né. A longo prazo, né. Mas quando os resultados chegam, os resultados de longo prazo, eles chegam para ficar. É isso que a gente tem que fazer. E Sandro, você me falou que morou fora, né, por um período, você poderia trazer uma comparativa aí da violência doméstica, Brasil e, sei lá, Londres, Estados Unidos, como que é tratado lá, e se existe, né, porque me falaram que não existe violência doméstica lá nos Estados Unidos, né, eu já não sei, porque eu vi de uma pessoa Existe. leiga É, sobre isso, e é. a pessoa falou: "Nossa, aqui no Brasil a violência doméstica é demais, lá nos Estados Unidos não tem". Falei: "Será que não tem?". Então eu Existe tô te sim. perguntando aqui, porque eu acho que eu tô na É, fonte, né. é. Existe, com certeza existe. Se você for colocar em termos Eles estatísticos, tratam pode assim, fazem programas como aqui? tratam, tem programas, Ou eles tem escondem, tem por isso que as pessoas não sabem que tem? olha, eu acho que o Brasil tem em muitos aspectos, e Brasília, sobretudo Brasília, está dando um exemplo para o resto do mundo, que é, por exemplo, a chamada busca, proativa, né, busca ativa que a gente fala. Busca ativa é quando a gente vai lá na residência onde aquela mulher está sendo, vítima, né, para poder perguntar para aquela mulher se ainda está acontecendo a agressão, se ela, porque às vezes a mulher fica inibida de fazer, o registro, mas a gente recebe a notícia, né, de que ela está fazendo, tá sendo vítima desse tipo de violência. Então, a gente tem dado exemplo para vários lugares do mundo. Olha, a Espanha, por exemplo, é um país onde a violência doméstica, os números são gritantes. A Itália, A Itália, né, os sa homens de lá é, são super machistas, né, os pois italianos. é, os números são muito altos, né. A Espanha, a Argentina, em alguns momentos foram feitos estudos sobre a criminalidade cometida contra as mulheres, porque eles perceberam, por exemplo, nesses países, algo que nos preocupa muito aqui também no Brasil, que é como determinados crimes inspiram outras pessoas que passam a cometer aquele crime com o mesmo tipo, com o mesmo modus operandi, né. Então, por exemplo, na Espanha teve um caso de uma mulher que foi, lançada pelo namorado, né, de uma altura imensa de um determinado edifício, e na sequência aconteceu vários casos parecidos, com o mesmo modus operandi, né. Namorados ou companheiros, eh, jogando as mulheres pela janela, né, o terraço dos prédios, ou seja, um crime inspirou É igual o autoextermínio, né. que Por tem que isso que ser eu combatido. sempre critiquei a forma que era feita as propagandas, anti-violência doméstica. Mostrava aquela mulher com o olho roxo: "Ai, olha, não faça isso, não faça aquilo". Eu falei: "Gente, a gente tem que fazer o contrário, mostrar como que o homem deve tratar uma mulher". Que eu acho que aí a gente entra aí na psicologia, eh positiva. Fala assim: "Olha, às vezes o que eu percebo que o homem, eh, a maioria ser até mais velho, assim, ele não está entendendo como que essa mulher, está agora, né, essa mulher Uhum. atuante, essa mulher mais empoderada". Então é ensinar para esses homens: "Olha, abrir uma porta de um carro não, pra essa mulher entrar é cavalheirismo. Olha, você tem que entender que a mulher, Você ela está tem". certíssimo. Eu Concordo com acredito você. eu acredito que a psicologia que tem que fazer a propaganda positiva, como tratar a mulher e não mostrar a mulher lá com o olho roxo, ah, matou, fez isso, fez aquilo, matou os filhos, Você né. está certíssimo, E certíssimo. Nós procuramos fazer aqui em Brasília algumas reuniões que nós fizemos lá na Secretaria de Segurança Pública, trazendo inclusive os editores-chefes dos jornais mais importantes, seja jornal televisivo, seja jornal escrito, enfim, eh, a gente, discutindo com eles a melhor maneira deles não perderem o direito e o dever que têm de de dar a comunicar. notícia, de comunicar, mas de um jeito que, ao invés de estimular que os crimes continuassem acontecendo ou estimular mais crimes, que eles nos ajudassem a inibir esse tipo de criminalidade, né. Conforme eu te falei, tem estudos comprovando, como foi no caso da Espanha, né, que quando um crime acontece e ele é noticiado, dependendo do jeito que ele é noticiado, ele estimula Sim, igual outros casos. autoextermínio, né. É o autoextermínio, que tem um protocolo especial. Eu falei do caso da Espanha, mas aqui na Argentina também teve um caso do cara que matou a mulher queimada e noticiaram de uma tal forma que várias outras mulheres foram queimadas, na sequência, o que mostra que é o chamado copycat, né, é o efeito das cópias que são, reproduzidas a partir de um determinado comportamento. E a imprensa aqui, eu quero agradecer, porque foram parceiros, estiveram lá conosco, nos ouviram, perceberam que a gente não tinha uma fórmula pronta, mas respeitado as nossas posições, a gente está buscando, junto com eles, junto com o judiciário,
junto com o Ministério Público, construir as melhores políticas. Excelente. Sandra Abelar, eu quero te agradecer pela entrevista, foi uma entrevista muito rica, principalmente nessa área de segurança pública, né, e o podcast da Fran está de portas abertas para você. Então finalizamos aqui mais uma entrevista de sucesso do podcast da Fran com Sandra Abelar, secretária de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Prazer imenso, Fran, conversar com você. Já tinha tempo que a gente queria ter feito essa conversa, né? E eu acho importantíssimo a gente poder conversar, né, com essa transparência, né, com essa honestidade, com essa sinceridade, porque um dos componentes mais importantes da segurança pública que eu defendo e acredito e procuro praticar é a transparência. Quando você é transparente, você mostra as dificuldades, mostra a sua forma de pensar, você consegue dali, buscar soluções, soluções construídas, muitas vezes trabalhadas com aquelas pessoas que em tese não estariam do mesmo lado do balcão. Por isso que eu digo, as forças de segurança unidas, com o Ministério Público, com o Judiciário, com a OAB, né, com a Defensoria Pública e com a comunidade de uma maneira geral, sobretudo com a imprensa, a gente consegue realmente, trazer boas discussões, discussões construtivas, né, e boas soluções para não só os problemas da criminalidade, mas os problemas do Brasil como um todo. Ok, obrigada. Obrigado a você.